Opa, fala moçada, tranquilo? Tudo bem com vocês? Pois é, eu tô aqui para gravar, né, mais uma explicação dos slides que foram utilizados em sala de aula. Até pensei em fazer um pouco diferente, mostrar só eu explicando assim o contexto geral, né? Mas, como vocês gostam mais da explicação dos slides, então vamos fazer um passo a passo, beleza? Então vamos explicar todo o contexto do trabalho, né, no nosso mundo globalizado. Aliás, o trabalho tem sido aí um tema recorrente nas nossas últimas aulas de sociologia, né? O segundo bimestre quase inteiro foi falando sobre o trabalho, e esse bimestre já é a terceira aula em sequência que a gente fala sobre o trabalho, né? E ele vai continuar até o final desse próximo bimestre. Então é um tema que é importante a gente dar uma atenção muito especial para ele. Ok, então vamos lá, vamos prestar atenção nos slides, né? Eu vou apenas estar explicando, né? E qualquer dúvida vocês podem estar deixando aí nos comentários, ok? Bom, pessoal, quando a gente pensa no termo trabalho no mundo de hoje, no mundo atual, desse mundo que é globalizado, é importante a gente analisar que algumas pessoas, alguns trabalhadores possuem realmente salário bastante elevado. Salários assim que estão acima da média, e eles ganham esse salário para manipular máquinas robotizadas, computadorizadas, informatizadas. O problema é que a maioria das pessoas, né, vivem do trabalho informal, à margem dos direitos trabalhistas. É o contexto do desemprego estrutural. Quanto mais evolui a tecnologia, mais o desemprego aumenta. Tá, mas aumenta a rentabilidade? Aumenta o lucro? Aumenta o lucro, principalmente dos grandes empresários, das grandes indústrias, né? Mas do trabalhador, não, da grande maioria, não. Nas palavras de David Hever, né, eu coloquei aqui uma citação direta dele, olha só, no lugar do trabalho organizado, altos níveis de desemprego estrutural, rápida destruição e reconstrução de habilidades, ganhos modestos, quando há de salários reais e o retrocesso do poder sindical. Eu fico triste de ver pessoas falando mal dos sindicatos nas redes sociais. Eu fico triste de ver pessoas aí supervalorizando a tecnologia. A tecnologia é uma coisa bacana, pessoal. É muito legal e é um caminho sem volta. Mas, por outro lado, né, se não tiver uma intervenção direta do Estado, dos governantes, né, a tecnologia ela vai causar muito desemprego. E como nós vamos ver no decorrer da aula de hoje, esse desemprego ele causa vários problemas. Um outro problema muito grande, né, é o retrocesso que nós temos com relação aos ganhos dos trabalhadores, que demoramos muito tempo para construir. Uma reflexão sobre o trabalho globalizado exige uma consideração sobre a internacionalização dos fluxos de capitais, o jogo das bolsas de valores, as expectativas dos cientistas em investir em empresas, né? E não é qualquer empresa, são as empresas que tenham lucratividade, entendeu? Ou seja, as pessoas que vão investir, elas querem investir naqueles lugares que possam ser que dê lucro para eles. E, invariavelmente, eles vão para aqueles locais onde se pode explorar a mão de obra, onde tem matéria-prima abundante, onde tem leis mais brandas, porque isso facilita o lucro das grandes corporações. A política neoliberal, por incrível que pareça, é um problema sério relacionado à questão do trabalho. Por que isso? Porque houve uma precarização das relações de trabalho, uma exclusão social, que é constituída no bojo de políticas, né, desse tipo de política que é a neoliberal. Esse tipo de política defende a redução do papel do Estado na economia e, como consequência, pessoal, defende aí uma redistribuição de renda que é baseada nas leis do mercado. É claro que a grande desculpa é que quando o Estado intervém demais na economia, isso favorece a corrupção. E é uma desculpa válida, porque realmente é isso que acontece, né? Quando, ainda mais em países emergentes, países subdesenvolvidos, você tem muita corrupção no meio político, né? A intervenção direta do Estado acaba favorecendo, né, o processo da corrupção. Mas, por outro lado, pessoal, o Estado ele tem aí um papel histórico de mediador das relações entre o capital e o trabalho. Até porque
A gente não pode confiar apenas nos capitalistas, nos empresários. Por que a gente não pode confiar? Porque eles visam o lucro e não a melhoria social. Então o Estado ele tem essa função que é visar a melhoria da sociedade como um todo, né? E não colocar o trabalho como algo obsoleto. Muito pelo contrário, né? Nós temos aí uma necessidade de olhar para o bem em comum. Nessa chart que vocês estão vendo na imagem, né, ela analisa essa questão da exclusão social, da marginalização, ou seja, as políticas públicas em geral, elas beneficiam determinadas classes e não necessariamente a classe do trabalhador, não necessariamente a classe dos mais pobres. Um outro contexto que é muito importante a gente analisar é a terceirização, que é outro caminho sem volta, não é verdade? Porque hoje as empresas globalizadas, elas estão muito voltadas para a globalização. Elas terceirizam muito o serviço. E isso faz com que ela precise cada vez menos de mão de obra. Então, ela acaba dispensando bastante os funcionários, dispensando, né, causando bastante desemprego, né? E os trabalhadores acabam indo para o mercado informal, para o serviço terceirizado. E nesse serviço terceirizado, além de ganhar muito menos, ele não vai ter garantias trabalhistas. E muitas vezes ele volta para a mesma empresa em que ele trabalhava antes, só que agora como terceirizado e agora ganhando muito menos, né? Mas aí vem a questão. Mas e as conquistas trabalhistas? E aquilo por que nós lutamos tanto? Desde o século XIX a gente vem lutando, né, pelas melhores condições de trabalho, por hora extra, por insalubridade, né, por descanso semanal remunerado, por fundos de garantia. E aí, pessoal? Pois é, nesse mundo globalizado, nessa nova tendência neoliberal do século XXI, que tem se tornado muito forte, todas essas conquistas ficam flexíveis. Pois é, o trabalhador ele vive sempre com medo do desemprego, sempre com medo de fazer parte do exército de reserva, que seria a massa grande de desempregado. É importante a gente analisar, que a desculpa é sempre a mesma, né? Ah, mas o mercado está em crise. Gente, crise é uma regra do modelo capitalista. O sistema capitalista ele tem crises que são cíclicas. Vamos lembrar aí da crise de 29, né, da queda da Bolsa de Valores de Nova York. Vamos lembrar da crise imobiliária do Japão, né, durante a década de 1990. Da crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008. Da crise da União Europeia de 2010 e até hoje tem países que não se recuperou, lá na região dos PIGs, né? O Brasil vive em crise. O Brasil vive em crise, entendeu? Vive passando por problemas. Então, pessoal, olha só, o sistema capitalista, ele vive em crise. O sistema, ele é de crise. Então, culpar as crises do sistema capitalista para promover o desemprego, sinceramente, é uma desculpa para explorar o trabalho. Entendeu? Coloquei aqui algumas características que é bem importante a gente analisar. A desregulamentação dos mercados financeiros, os processos de privatização ou de revogação de monopólios de empresas estatais, a instituição de um comércio mundial de informações e serviços que facilita o deslocamento de investimentos para locais onde é possível obter maior rentabilidade. Aí vem a questão do liberalismo, né? Você tira uma empresa de um lugar e manda para outro. Então, naquele lugar de onde a empresa saiu, vai ficar muitas pessoas desempregadas. E isso faz parte do sistema capitalista que acaba ajudando em promover crises. No Brasil, recentemente, uma grande empresa foi vendida para uma transnacional estadunidense. Ela fechou as portas aqui e foi para os Estados Unidos, promovendo diretamente 150 mil desempregos. E olha que a gente não estava ainda no período da pandemia. Nós ainda não estávamos nessa crise que estamos hoje, né? Pessoal, as transnacionais, tem algumas transnacionais, são empresas globais. E elas são muito fortes, muito grandes. Ela tem sistemas de produção e de rentabilidade que muitas vezes tornam elas mais poderosas do que boa parte dos países pelo mundo. Estava vendo uma reportagem de 2017, né? A Volkswagen, que é uma grande transnacional alemã, ela lucrou em 2017 mais de 78 bilhões de euros.
Gente, isso é muito mais que boa parte dos países da América do Sul, do que o PIB desses países. Então, quando essas transnacionais elas são instaladas em países emergentes ou mais pobres, elas acabam impondo condições para que sejam instaladas lá. E dentre essas condições está aí o que? Baixos salários, entendeu? Excesso de carga de trabalho para poder lucrar cada vez mais em cima do trabalhador. Bom, mas e as organizações dos trabalhadores? Então, pessoal, as organizações dos trabalhadores, elas, infelizmente, hoje em dia, elas não conseguem mais uma atuação satisfatória na realização de seus interesses. É importante a gente afirmar que existe aí uma situação de desnacionalização dos direitos, de desregulamentação dos mercados nacionais, de realocação espacial dos investimentos produtivos, além da volatilidade altíssima dos investimentos especulativos. Traduzindo para vocês, pessoal, olha só, as empresas hoje elas têm um argumento muito forte. Eu posso pagar tanto, é isso que eu posso oferecer. Se quiser, bem, se não quiser, eu vou contratar outra pessoa. Ah, mas e a questão dos nossos direitos, o que a gente vai fazer? Meu querido, eu sinto muito, o desemprego está só aumentando, entendeu? Isso é o que a nossa empresa tem a oferecer. Então, no geral, as empresas, elas se importam com o lucro e não com o trabalhador. Elas não estão importando com a diminuição da desigualdade. Se por acaso uma outra região oferecer melhores condições para aquela indústria, para aquela empresa, ela vai sair dessa região, mesmo que vai promover desemprego, e vai para outra região. Se surgir uma máquina mais eficiente, não uma máquina que consegue fazer o serviço de 2, 3, 5, 10, 20 trabalhadores, né? A longo prazo essa empresa vai ter lucro, então ela vai adquirir aquela máquina não se importando com o desemprego que vai ser causado, né? E como consequência disso, pessoal, tem um processo muito grande de migrações. Os países mais pobres, né, como não conseguem absorver a grande quantidade de mão de obra, promovem migrações muito grandes. Muitas pessoas saem aí das regiões onde a exploração é muito grande, entendeu? E vai em direção aos países onde são mais desenvolvidos, onde pode oferecer melhores condições de vida e de trabalho. Isso aí promove, né? Nós vamos estudar um pouco mais para frente sobre isso, com mais detalhes, né? Promove o que nós conhecemos como xenofobia, porque os países mais ricos, eles também não estão preparados para receber essa grande quantidade de imigrantes, né? E tem o contexto racial, porque boa parte das pessoas que vão para esses países ou são negros ou pardos, né? Os países que recebem são países europeus, os Estados Unidos, entendeu? Então, isso promove uma xenofobia muito grande, ou seja, uma aversão muito grande àquele que vem de fora. Nesse mapa aqui a gente consegue observar, esse mapa ele mostra os principais fluxos migratórios do mundo. E observa-se que o grande destino é a Europa Ocidental ou os Estados Unidos e o Canadá. O que é isso, pessoal? São países com boas condições de vida, que acabam atraindo muitos migrantes, que geralmente saem das regiões mais pobres, né? Da América Latina, da África, principalmente da África Austral, da África Subsaariana, ou daquelas regiões mais pobres da Ásia. Mas a tecnologia tem uma influência muito grande, porque ela evoluiu muito, não é verdade? O setor da informática, da robótica, da microeletrônica, da telemática, tudo isso são componentes para o mundo do trabalho globalizado. A utilização intensa da ciência como produtora de novas tecnologias no processo produtivo torna o trabalho braçal, entendeu? Cada vez mais obsoleto. Então, pessoal, parte de tudo aquilo que antigamente eram as pessoas que faziam, hoje são feitas por computadores. Hoje ficam a cargo das máquinas. Fala assim, pô, Herbert, mas você é contra aí o sistema de produção tecnológico, sobre essa evolução tecnológica? É claro que eu não sou contra, não é isso. Eu estou aqui fazendo uma análise que a tecnologia ela vem promovendo o desemprego, sim. Então, cabe aí a função do Estado, como eu já citei para vocês anteriormente, né, promover um sistema que equacione
tecnologia e valorização do trabalhador. Porque hoje nós temos um processo conhecido como desproletarização. Ou seja, o sistema automotivo, o sistema robotizado, que está ligado às fábricas, entendeu? Engrossam a oferta de mão de obra. Tá? Hoje em dia, esse processo ele está inserido em todos os ramos. Né? Aí vem a pergunta assim, poxa, mas então para que eu vou estudar já que eu vou ficar desempregado? É importante se qualificar cada vez mais? Pois é, pessoal, é assim. É muito importante. A cada dia que passa, inclusive as pessoas que não gostam de estudar, que é muitas, tá? Eu tenho muitos alunos aí que eles não gostam, eles vão para a escola porque são obrigados pelos pais. Então, mas hoje em dia, os serviços tecnológicos, informatizados, exigem pessoas cada vez mais instruídas intelectualmente. Pessoas cada vez mais capazes de lidar com essas mudanças, que são o tempo todo. Pessoas que estão preparadas para se adaptar o tempo todo, para se especializar o tempo todo, para viver num mundo de estresse o tempo todo. Hoje em dia, no mundo globalizado, não tem espaço mais para aquelas pessoas que adquirem uma profissão e permanecem apenas nela. Hoje em dia, nós temos o tempo todo que está se especializando. Né? A precarização do trabalho, pessoal. A ameaça da perca de emprego ou do contrato leva os trabalhadores à aceitação de imposições do mercado sobre o trabalho. Ou seja, né, é claro que existe a ameaça das empresas, isso é fato, entendeu? As empresas hoje, no geral, né, elas ameaçam muito, ameaças até implícitas. Né? Você vai conversar com o seu chefe, ele fala, olha, toma cuidado, vê se não faz compromisso durante muito tempo, a empresa está passando por uma situação delicada. Muitas vezes nem não está passando por uma situação tão delicada assim. Mas a lógica do trabalho globalizado é o quê? É o lucro excessivo. É a ideia de otimizar ganhos, né, que é o lucro excessivo, né, e a sobreexploração do trabalho. E dentro desse contexto de sobreexploração do trabalho, tem o quê? A questão do desemprego, que é cada vez mais constante. Né? E para muitas pessoas, quando vai para esse universo do desemprego, entendeu? O resto que os famosos bicos, é viver um dia por vez, sem garantias trabalhistas, vai para a informalidade, vai engrossar aí os camelôs, os serviços do dia a dia, né? E acaba ficando às margens de qualquer forma de benefício e de qualidade de vida. Né? E como consequência, evidentemente, aumenta a violência, aumenta a prostituição, o roubo, o tráfico de drogas, desestrutura muitas essas famílias, entendeu? E o Estado, para tentar impedir, o que ele faz? Promove políticas públicas de geração de emprego? Promove políticas de reinserção social? Não, pessoal, na maioria das vezes o Estado age na forma de repressão policial. Coloquei duas imagens recentes agora da nossa pandemia, né? Os entregadores de aplicativo, né? O iFood, Rappi, entre outros, né? Fazendo manifestações, porque aumentou a demanda, estão trabalhando muito mais, o serviço aumentou 5 vezes, né? E, no entanto, a renda deles diminuíram muito. Ou seja, essas empresas grandes que utilizam esse serviço, olha, já que está tendo mais serviço, eu vou pagar menos, porque assim eu vou lucrar mais. Olha só, pessoal, a mentalidade dos grandes empresários, tá? Deixa bem claro que nem todo empresário é assim. Mas muitos, a grande maioria, age dessa forma, entendeu? Então, pessoal, no mundo globalizado, entendeu? A massa de trabalhadores é descartada com grande facilidade, sim. O que amplia a exclusão social, o que amplia a miséria, o que aumenta a pobreza, a violência, a marginalidade e, por consequência, a repressão estatal. Nessa charge aqui, que foi retirada do material de estudos de vocês, mostra bastante essa questão da exclusão social, das pessoas que estão aí à busca de uma melhor qualidade de vida, né, de uma melhor condição de vida. Bom, só é isso aí, espero que vocês tenham curtido, né? Foi um vídeo bastante simples, foi só a explicação dos slides que foram trabalhados em sala de aula. E qualquer dúvida vocês podem estar deixando aqui nos comentários, tá bom? Ou mandando no nosso grupo de estudos, beleza? Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.